Daí galera, vocês aí que estão começando na área de sonorização, sonorizando igrejas, talvez você caiu de paraquedas na frente de uma mesa de som, não sabe nem por onde começar a mexer. Eu passei por isso também, tive muita dificuldade e pesquisei já muito sobre isso e não encontrei um vídeo que esclarecesse bem desde o começo. Sim, quando a gente não sabe nada, como começar a trabalhar com áudio. Então eu resolvi fazer esse vídeo para estar ajudando aí quem está com dificuldade de trabalhar com mesa de som, de operar mesa de som. Eu sou o Valdinei e hoje eu estou trabalhando aqui, vou mostrar um pouquinho da mesa Behringer Xenix X2222 USB. Então começar pelo básico aqui. Esse primeiro fader aqui, a gente chama de fader, esse botãozinho deslizante. Esse botão é responsável pelo volume do canal. Cada carreirinha dessa, que é onde entra o instrumento ou o microfone na mesa, é chamado de canal. Então essa minha mesa aqui, ela é de 16 canais, sendo 8 mono e 8 estéreo. E isso vem para um próximo vídeo explicar um pouquinho sobre isso, como isso funciona. Mas então cada canal tem o seu botão de volume. Aqui então eu aumento o volume e diminuo o volume nesse botão deslizante. Aqui eu tenho o botão de mute. Se eu clicar aqui, acende a luzinha e então ela muda o canal sem ter que baixar todo o volume aqui do canal, ela simplesmente deixa o canal mudo. O próximo botão é o botão panorâmico, o PAN. Ele então direciona o nosso som desse canal para os lados L ou R. Se eu tocar aqui, toco todo para o lado L, a mesa sendo estéreo, tendo duas saídas, então vai funcionar assim, vai sair só na saída L, ou então eu tocando para o outro lado, vai ser só na saída R. Eu não vou fazer isso agora porque estou usando só uma saída da minha mesa. Aqui tem um botão de efeito, que eu escolhendo o efeito, depois eu só dou ganho no efeito, se eu quero um efeito mais forte ou mais fraco, mais ou menos ganho no meu instrumento ou voz. Esses dois vermelhos aqui são os botões auxiliares. Isso aqui a gente usa para fazer retorno para o músico, ou pastor, ou orador, quem estiver falando lá na frente. No caso dessa mesa aqui, esse primeiro botão aqui, eu tenho a opção de trabalhar ele pré-fader e pós-fader. O que significa isso? Pré-fader é antes de passar por esse botão aqui. Então, eu clicando esse botãozinho aqui, ele vai obedecer o volume para retorno somente aqui. Se eu aumentar ou diminuir o volume do master da mesa, ele não vai influenciar nada no volume do retorno. E pós-fader, eu deixo um volume percentual aqui, uma certa porcentagem do volume daqui. Eu aumentando ou diminuindo aqui, mexe também no volume do retorno. O outro botão também é retorno, só que nesse caso ele só tem o pré-fader, só funciona pré-fader. Aqui nós temos 4 botões, esses 4 botões aqui são os botões de equalização do canal. O que é isso? Equalização é grave, médio e agudo. Aqui eu tenho a frequência grave, que é aquela frequência mais grossa, deixa a voz mais grossa, digamos assim. Então se eu diminuir aqui, vocês podem perceberem que minha voz fica menos grave, fica uma voz mais leve, mais solta. Se eu botar para frente, vocês já sentem aí
um pouco do eco, dá um certo eco, um certo grave na voz. Isso é usado muito assim para frente, quem canta em quarteto, com baixos, a gente dá uma valorizada aqui. Aqui, desses dois canais, são os canais de médio. Aqui eu escolho qual a frequência que eu quero ou cortar ou dar ganho nela. Aqui eu tenho de 100 Hz a 8 kHz ou 8000 Hz. Então eu escolho a frequência aqui, agora ela está selecionada em 1.7 kHz ou 1700 Hz. E como a minha voz tem um certo médio agudo, eu preciso cortar mais ou menos nessa frequência. E aí eu corto. Talvez alguém vai cantar um soprano ou um tenor na tua igreja aí. No primeiro tenor tu precisa dar uma valorizada nesse médio agudo dele. Eu consigo colocar, vocês estão percebendo aí, até começa a dar uma microfonia. Eu estou um pouco perto do microfone da caixa. Aqui vocês percebem que ele valoriza o médio. Ou então aqui eu cortando o grave, o médio grave, ou valorizando o médio grave. Vocês conseguem perceber aí mais ou menos isso aí. Vou deixar aqui de novo para minha voz ficar um pouco melhor. E aqui nós temos o agudo, que é responsável pelo chiado de mais ou menos assim da voz. Ó, eu estou valorizando o agudo. Vocês vejam que a voz vai ficando mais leve, mais aberta, ou eu corto o agudo. A voz fica mais grave, uma voz mais abafada. Nessa mesa aqui, o agudo trabalha em 12 kHz ou 12.000 Hz. Eu esqueci de falar, o meu grave aqui é em 80 Hz. Ele dá ou ganho ou corta essa frequência. O próximo botão é o botão de compressor. Pode ver, dependendo a forma qual eu falo, ele dá uma clipada no botão ali. O que esse botão faz? O que isso aqui faz? Se eu toco mais para frente, ele limita a quantidade de decibéis de entrada da mesa, para não ter perigo de eu estourar alguma caixa de som ou até mesmo queimar o meu canal. Quando eu estou usando uma voz mais baixa, com alguém que fala um pouco mais baixo, daqui a pouco essa pessoa dá um grito no microfone, ou algum pastor gosta muito de gritar no microfone. Então eu limito, ela vai receber até certo ponto, e desse ponto para cima, então, ela vai começar a cortar a entrada do áudio. Aqui eu tenho o botão de ganho, esse botãozinho preto aqui, deixa eu aproximar para vocês verem. Esse daqui é o botão de ganho. Então isso daqui é mais ou menos o volume de entrada do canal. No vídeo eu vou explicar um pouquinho como é que funciona a questão do ganho. E aqui em cima eu tenho o botão Low Cut, o que seja o corte de grave. Nesse caso aqui ele corta em 75 Hz, que é uma frequência de subgrave, para não ficar dando interferências ou algumas batidas graves no canal. Eu tenho aqui os 8 canais, pode ver que ela tem alguns canais marcados, que são os canais dos meus microfones. E aqui, essa mesa, nesse caso, tem 2 subgrupos, que eu até estou usando esse subgrupo para gravar o áudio desse vídeo. E tem aqui os 2 botões Master, que é o L e o R, que é dentro desse botão que eu falei aqui do PAN. Se eu tocar esse botão todo para cá, ele vai sair só nesse lado aqui. Se eu botar esse botão todo para lá, vai sair só desse outro lado aqui. Eu deixando esse botãozinho aqui no meio, então sai volume igual nos 2 canais.
Essa mesa tem também o botão de fone de ouvido, que eu conecto aqui, que dá o ganho no fone de ouvido. Acho que não pegou. Aqui a entrada do fone de ouvido, ela tem um efeito. E tem também regulagens de retorno para o fone de ouvido, que eu consigo escutar o retorno também no fone de ouvido. Então, para um início, para quem está iniciando, seriam essas as dicas, as primeiras dicas quem está iniciando no ramo do áudio.